As luzes do elegante salão do Copacabana Palace se apagaram de uma só vez, mergulhando 500 dos empresários mais poderosos do Rio de Janeiro numa escuridão total. O murmúrio das conversas se transformou em exclamações de surpresa, enquanto os convidados do jantar beneficente mais exclusivo do ano ficaram imóveis entre as mesas decoradas com orquídeas e taças de cristal. Mas, de algum lugar próximo à entrada de serviço, surgiu o feixe de luz de uma pequena lanterna e a voz calma de alguém que definitivamente não pertencia àquele mundo. "Eu posso resolver isso", disse Marcelo Silva, o zelador noturno, enquanto abria caminho pela multidão de milionários e socialites. Suas botas de trabalho gastas rangeram contra o mármore polido e seu uniforme desbotado se destacava como uma mancha entre toda aquela seda e cetim. Os convidados se afastaram relutantemente, alguns cobrindo o nariz como se a pobreza tivesse um cheiro particular. Marcelo vinha limpando esses mesmos pisos há 5 anos. Invisível para todos que importavam, mas nesta noite a escuridão o transformou no único que conseguia enxergar o caminho. O magnata das comunicações Roberto Mendonça, anfitrião deste jantar de 5 milhões de reais para a educação infantil, observou da mesa principal como este homem insignificante desaparecia atrás das pesadas cortinas de veludo onde ficavam os painéis elétricos. Mendonça havia construído seu império encontrando soluções quando outros só viam problemas. Algo sobre a confiança silenciosa do zelador naquele momento de caos chamou sua atenção de uma forma que mudaria tudo. Mas para entender como Marcelo Silva acabou sendo a chave para algo muito maior que o sistema elétrico do prédio, precisamos voltar ao ponto onde sua história realmente começou. 5 meses antes, Marcelo estava correndo em sua rotina matinal no pequeno apartamento em Realengo, tentando preparar sua filha de 10 anos, Vitória, para a escola enquanto fazia malabarismos com seu trabalho diurno como técnico de manutenção numa escola municipal. A luz da manhã filtrava pela janela rachada, iluminando um lar sustentado por amor mais que por dinheiro. Fotografias de sua falecida esposa Fernanda cobriam cada superfície, seu sorriso caloroso vigiando-os como um anjo da guarda que partiu cedo demais. "Pai, meu projeto de ciências tem que ser entregue hoje", anunciou Vitória sobre seu prato de pão com manteiga, sua voz carregando aquela mistura particular de empolgação e preocupação que só as crianças conseguem dominar. O estômago de Marcelo despencou. Entre trabalhar 16 horas por dia para se manter e o esgotamento que vinha com o luto, ele havia esquecido completamente da maquete do sistema solar sobre a qual Vitória vinha falando há semanas. "Filhota, me desculpa mesmo, eu sei que combinamos de trabalhar nisso juntos." O rosto de Vitória se entristeceu por um momento antes de forçar um sorriso que partiu o coração de Marcelo. "Tudo bem, pai. Eu sei que você trabalha muito por nós." Naquela tarde, enquanto limpava o laboratório de ciências da escola, Marcelo se viu cercado por materiais educativos que custavam mais que seu aluguel mensal. Seus dedos traçaram o contorno de um pôster sobre circuitos elétricos, lembrando como Fernanda costumava ajudar Vitória com a lição de casa toda noite. Sua voz paciente explicando conceitos que Marcelo mal entendia. Ela havia sido a inteligente, a que tinha diploma universitário e sonhos grandes. Marcelo havia sido apenas o cara que conseguia consertar qualquer coisa com as mãos. Mas enquanto estava ali naquela sala vazia, uma ideia começou a se formar. Marcelo vinha trabalhando com sistemas elétricos desde que tinha a idade de Vitória, aprendendo com seu avô, que havia sido eletricista antes dos empregos nas fábricas secarem. Mas enquanto estava ali naquela sala vazia, uma ideia começou a se formar. Marcelo vinha trabalhando com sistemas elétricos desde que tinha a idade de Vitória, aprendendo com seu avô, que havia sido eletricista antes dos empregos nas fábricas secarem. Talvez não tivesse a educação de Fernanda, mas tinha outra coisa. Tinha habilidades que podiam iluminar o mundo. Naquela noite, Marcelo e Vitória ficaram acordados até depois da meia-noite, construindo um sistema solar que brilhava com pequenas luzes de LED alimentadas por um circuito simples que Marcelo havia montado. Os olhos de Vitória se arregalaram de admiração quando cada planeta se iluminou em sequência. E pela primeira vez desde a morte de Fernanda, Marcelo sentiu que talvez realmente fosse suficiente. "Pai, como você sabe fazer eletricidade?" perguntou Vitória, seus pequenos dedos traçando os fios de cobre que davam vida ao projeto. "Sua mãe sempre dizia que eu tinha magia nas mãos", sussurrou Marcelo, lembrando das palavras de Fernanda dos primeiros tempos juntos, quando ela o via consertar eletrodomésticos quebrados no primeiro apartamento deles. Acho que ela estava certa.
O projeto da Feira de Ciências rendeu à Vitória o primeiro lugar e uma bolsa para o acampamento de ciências da cidade, mas mais importante, lembrou Marcelo de algo que havia esquecido em seu luto. Ele não estava apenas sobrevivendo mais, estava criando luz na escuridão. O que era exatamente o que estava fazendo agora, 5 meses depois, enquanto o gerador de emergência do jantar beneficente ganhava vida e a iluminação de emergência começava a piscar por todo o salão. Marcelo emergiu de trás das cortinas, sua camisa de trabalho agora manchada de graxa, suas mãos sujas mas firmes. A multidão começou a murmurar com alívio quando as luzes principais retornaram lentamente, cada lustre florescendo de volta à vida como flores elétricas. Roberto Mendonça observou essa transformação com o olhar calculista de um homem que havia construído sua fortuna reconhecendo o talento onde quer que se escondesse. Havia visto apresentações de milhões de reais falharem e negócios de bilhões entrarem em colapso, mas raramente presenciara tal competência silenciosa diante da crise. Enquanto o zelador guardava suas ferramentas e se preparava para desaparecer de volta à invisibilidade, Mendonça tomou uma decisão que surpreenderia a todos, incluindo a si mesmo. "Com licença!" gritou Mendonça, sua voz ecoando pelo salão agora iluminado. "O senhor que acabou de restaurar nossa energia, poderia se juntar a mim por um momento?" Todas as cabeças na sala se viraram para olhar Marcelo, cujo rosto ficou vermelho sob a atenção repentina. Ele havia passado anos aperfeiçoando a arte de ser invisível e agora centenas das pessoas mais influentes da cidade estavam olhando diretamente para ele. Seu primeiro instinto foi correr, desvanecer de volta às sombras onde pessoas como ele pertenciam. Mas então pensou em Vitória, provavelmente dormindo profundamente em seu apartamento, sonhando com o acampamento de ciências que começava na semana seguinte. Vitória, que acreditava que seu pai podia consertar qualquer coisa, que olhava para Marcelo como se ele fosse um super-herói, em vez de apenas um cara que limpava a bagunça de outras pessoas. Então Marcelo endireitou os ombros e caminhou em direção à mesa do bilionário, suas botas de trabalho ecoando no silêncio repentino. Conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo e se já teve que encontrar coragem que não sabia que tinha. "Qual é seu nome?" perguntou Mendonça enquanto Marcelo se aproximava, seu tom mais curioso que condescendente. "Marcelo Silva, senhor. Peço desculpas pela falta de energia. O sistema elétrico do prédio é bem antigo e às vezes a carga de eventos como este pode sobrecarregar o disjuntor principal." Mendonça estudou o rosto de Marcelo, notando a inteligência por trás dos olhos cansados e a maneira cuidadosa como explicava conceitos técnicos em termos simples. "Você parece saber bastante sobre sistemas elétricos para alguém que passa pano no chão." O comentário doeu, mas Marcelo havia desenvolvido pele grossa ao longo dos anos. "Eu faço o que precisa ser feito, senhor. Minha filha e eu precisamos do trabalho." Algo na maneira como Marcelo mencionou sua filha chamou a atenção de Mendonça. O bilionário havia construído seu império lendo pessoas, entendendo o que as motivava além de dinheiro ou fama. Na voz de Marcelo, ele ouviu a mesma proteção feroz que havia impulsionado o próprio Mendonça a construir sua primeira empresa quando sua própria filha havia sido diagnosticada com uma doença rara que o plano de saúde não cobria. "Como gostaria de fazer o que precisa ser feito em outro lugar?" perguntou Mendonça silenciosamente. "Tenho uma empresa de gestão de facilities que supervisiona sistemas elétricos para prédios comerciais em todo o país. Estamos sempre procurando pessoas que conseguem pensar rapidamente." O salão ao redor havia retornado ao seu burburinho elegante de conversas, mas Marcelo sentiu como se estivesse parado num vácuo, onde apenas as palavras de Mendonça conseguiam alcançá-lo. Isso não podia ser real. Homens como Roberto Mendonça não notavam homens como Marcelo Silva, muito menos lhes ofereciam oportunidades que podiam mudar tudo. "Senhor, agradeço a oferta, mas não tenho treinamento formal nem certificações, só aprendi fazendo, por necessidade." Mendonça sorriu e pela primeira vez naquela noite chegou aos seus olhos. "Algumas das melhores soluções vêm da necessidade, senhor Silva. Me diga, tem família?" "Uma filha, Vitória. Ela tem 10 anos. A voz de Marcelo se suavizou da maneira que sempre acontecia quando falava de sua menina. "Ela está começando um acampamento de ciências na semana que vem. A garota é brilhante, muito mais inteligente que o pai. E o que Vitória quer ser quando crescer?" O peito de Marcelo se encheu de orgulho. "Engenheira. Ela quer construir pontes que conectem pessoas, ajudar comunidades que não têm boa infraestrutura. Ela tem esses sonhos que são maiores que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado na idade dela." Mendonça assentiu devagar, peças de uma imagem maior se encaixando em sua mente.
Senhor Silva, gostaria de lhe fazer uma oferta. Minha empresa pagará seus cursos de certificação elétrica e lhe fornecerá uma posição em tempo integral como supervisor de manutenção. O salário seria 4 vezes o que está ganhando agora, com benefícios completos e assistência educacional para sua filha. As palavras atingiram Marcelo como uma força física e ele teve que se apoiar na borda da mesa para se equilibrar. 4 vezes seu salário atual significaria que Vitória poderia ir para qualquer universidade que quisesse. Significaria que poderíamos se mudar de seu pequeno apartamento para uma casa de verdade. Significaria que Marcelo finalmente poderia proporcionar o tipo de vida que Fernanda havia sonhado para a família. Mas anos de decepção haviam ensinado Marcelo a ser desconfiado de ofertas que pareciam boas demais para ser verdade. Qual é a pegadinha, Sr. Mendonça? Homens como o senhor geralmente não notam homens como eu. Mendonça se recostou na cadeira, estudando Marcelo com interesse renovado. A cautela do zelador era inteligente, protetiva. Falava de um homem que havia aprendido a se proteger contra falsas esperanças. A pegadinha, Sr. Silva, é que preciso de alguém em quem possa confiar para supervisionar os sistemas elétricos em algumas instalações muito sensíveis. Contratos governamentais, centros de pesquisa médica, lugares onde uma falha de energia poderia custar vidas. Preciso de alguém que entenda que quando as luzes se apagam, encontrar uma solução não é apenas um trabalho, é uma responsabilidade. Marcelo pensou em todas as noites que ficara até tarde para consertar sistemas de aquecimento quebrados na escola, sabendo que famílias usavam o prédio como abrigo durante invernos rigorosos. Pensou na vez que consertou o painel elétrico de seu prédio de apartamentos de graça porque a senhora idosa de cima tinha medo de usar seu concentrador de oxigênio durante tempestades. Nunca havia considerado esses atos de serviço como qualificações para algo maior, mas talvez Mendonça visse algo que Marcelo havia deixado passar. Precisaria pensar nisso, conversar com minha filha, disse Marcelo cuidadosamente. Esta é a casa dela, a escola dela. Não posso simplesmente desenraizá-la sem ter certeza de que é a escolha certa. Mendonça tirou um cartão do bolso do paletó e escreveu um número no verso. Este é meu número direto. Tome todo o tempo que precisar, mas saiba que a oferta permanece. Às vezes, as melhores oportunidades chegam quando não estamos procurando por elas. Enquanto Marcelo caminhava para casa naquela noite, o cartão de visita parecia estar queimando um buraco em seu bolso. Havia passado 5 anos caminhando pelas mesmas ruas depois de seus turnos noturnos, passando por lojas vazias e postes de luz quebrados que o lembravam diariamente de todas as coisas no mundo que precisavam ser consertadas. Mas esta noite, essas mesmas ruas pareciam diferentes. Pareciam um lugar que ele talvez realmente pudesse deixar para trás. Vitória ainda estava acordada quando Marcelo chegou em casa, encolhida no sofá de segunda mão com um livro da biblioteca sobre sistemas de energia renovável. O rosto de sua filha se iluminou quando Marcelo passou pela porta, da mesma maneira que acontecia toda noite desde que Fernanda morreu, como se Vitória tivesse medo de que seu pai pudesse não voltar algum dia. Como foi o trabalho, pai? Aconteceu alguma coisa emocionante? Marcelo se sentou ao lado de sua filha, puxando-a para perto e respirando o cheiro de shampoo barato e sonhos infantis. Como poderia possivelmente explicar o que havia acontecido esta noite? Como poderia colocar em palavras o momento quando todo seu futuro havia mudado de eixo? Aconteceu algo bem incrível, filhota, mas primeiro quero ouvir sobre seu dia. O que você está lendo? Vitória levantou seu livro, olhos brilhantes de entusiasmo. É sobre redes inteligentes e como a eletricidade pode ser distribuída mais eficientemente para ajudar comunidades pobres a conseguirem energia confiável. Você sabia que existem crianças no mundo todo que não conseguem fazer lição de casa à noite porque não tem luz? O coração de Marcelo se apertou de amor e orgulho. Mesmo aos 10 anos, Vitória já estava pensando em como usar seu conhecimento futuro para ajudar outros. Fernanda teria ficado tão orgulhosa da jovem compassiva em que sua filha estava se tornando. E se eu te dissesse que pode haver uma maneira de você aprender ainda mais sobre esses tipos de sistemas? Disse Marcelo cuidadosamente. E se alguém oferecesse ao papai um emprego onde ele pudesse trabalhar com sistemas elétricos em prédios importantes e talvez ajudar a garantir que mais crianças tenham a energia de que precisam? Os olhos de Vitória se arregalaram. Alguém ofereceu um emprego para o senhor? Tipo, um emprego de verdade, com benefícios e tudo? Sim, filhota, um emprego de verdade. Significaria que talvez tivéssemos que nos mudar para uma parte diferente da cidade, talvez conseguir um lugar maior, e significaria que o papai poderia se dar ao luxo de te mandar para escolas melhores, talvez até economizar para a faculdade.
Vitória ficou quieta por um longo momento, processando essa informação com a seriedade de uma criança que havia aprendido cedo que boas notícias frequentemente vinham com complicações. Você seria feliz, pai? Esse trabalho te faria feliz como a mamãe costumava te fazer? A pergunta atingiu Marcelo mais forte que qualquer oferta ou oportunidade poderia. Desde a morte de Fernanda, ele havia estado tão focado na sobrevivência, apenas passando por cada dia, que quase havia esquecido como a felicidade parecia. Mas esta noite, pela primeira vez em 5 anos, ele havia sentido algo que poderia ter sido esperança. Acho que poderia, Vitória. Acho que realmente poderia. Compartilha nos comentários se você já enfrentou uma decisão que poderia mudar tudo para sua família. Na manhã seguinte, Marcelo ligou para o número direto de Roberto Mendonça enquanto Vitória estava na escola, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto discava o número. O bilionário atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando a ligação. Senhor Silva, estava esperando ouvir de você. Teve chance de pensar sobre minha oferta? Tive, senhor, e se a oportunidade ainda estiver disponível, gostaria de aceitar. Mas tem uma condição. Mendonça ficou quieto por um momento, surpreso com a audácia do zelador em negociar termos. Prossiga. Vitória, minha filha, está numa boa escola agora. Tem amigos, estabilidade. Se nos mudarmos, preciso de garantia de que ela terá acesso à mesma qualidade de educação, preferencialmente melhor. O futuro dela importa mais para mim que o meu próprio. A sinceridade na voz de Marcelo lembrou Mendonça de suas próprias prioridades quando sua filha havia sido jovem e vulnerável. Família primeiro, todo o resto em segundo. Era uma filosofia que havia guiado cada decisão importante em sua vida. E ele respeitava ouvi-la ecoada de alguém que tinha muito menos, mas valorizava as mesmas coisas. Senhor Silva, não apenas garantirei que Vitória tenha acesso a escolas excelentes, mas também estabelecerei um fundo fiduciário educacional que garantirá sua mensalidade universitária independentemente de onde ela escolher estudar. Considere um investimento na próxima geração de solucionadores de problemas. Marcelo teve que se sentar quando o peso total da generosidade de Mendonça o atingiu. Essa não era mais apenas uma oferta de emprego. Era uma transformação completa de tudo que ele e Vitória podiam esperar da vida. Era o tipo de oportunidade que aparecia uma vez na vida, se tanto. Senhor Mendonça, por que está fazendo isso? Não sou ninguém especial. Sou apenas um cara que sabe como consertar coisas quebradas. Mendonça ficou quieto por um longo momento, e quando falou novamente, sua voz carregava um peso de memória e perda. 20 anos atrás, minha filha Camila nasceu com uma condição cardíaca que exigia que ela ficasse em suporte de vida pelos primeiros 6 meses de vida. Uma noite, durante uma tempestade terrível, a energia do hospital acabou, os geradores de backup falharam, e por 47 minutos, a vida da minha menininha ficou por um fio, enquanto técnicos lutavam para restaurar a energia. Marcelo ouviu em silêncio, entendendo agora que isso realmente não se tratava de sistemas elétricos. Um trabalhador de manutenção chamado João Santos trabalhou por 47 minutos direto num porão alagado, arriscando eletrocução para reiniciar manualmente aqueles geradores. Ele salvou a vida da minha filha, e quando tentei agradecê-lo, oferecer uma recompensa, ele apenas sorriu e disse que estava fazendo o que precisava ser feito. Camila agora é uma jovem saudável de 20 anos estudando pré-medicina na USP, e João ainda trabalha com manutenção naquele mesmo hospital porque acredita que seu trabalho importa. Mendonça fez uma pausa, deixando a história se assentar entre eles. Quando o vi caminhar por aquele salão ontem à noite, quando o vi consertar o que estava quebrado sem ser solicitado, sem esperar reconhecimento, vi João. Vi alguém que entende que alguns trabalhos são maiores que um salário. Minha filha está viva hoje porque alguém como você estava lá quando ela precisou. Marcelo limpou os olhos, pensando em Fernanda e como ela sempre acreditava que todo mundo cruzava seu caminho por uma razão. Talvez essa fosse a maneira dela de garantir que Vitória tivesse todas as oportunidades que ela havia sonhado para ela. Quando começo, senhor Mendonça? Que tal na próxima segunda-feira? Farei minha assistente enviar todos os detalhes sobre assistência de mudança, programas de certificação e opções de escola para Vitória. Bem-vindo a Mendonça Comunicações, senhor Silva. Tenho a sensação de que este é o começo de algo importante.
Naquela noite, Marcelo levou Vitória ao restaurante favorito deles para comemorar com milkshakes e batata frita. Enquanto se sentavam em sua cabine familiar, compartilhando essa notícia momentosa, Marcelo viu o rosto de sua filha se iluminar de empolgação sobre sua nova aventura. Pai, isso significa que ainda posso fazer o acampamento de ciências? Já fiz amigos lá e estamos trabalhando neste projeto sobre energia sustentável para comunidades rurais. Marcelo sorriu, percebendo que as prioridades de Vitória permaneciam perfeitamente alinhadas com seus valores. Mesmo diante da perspectiva de uma vida completamente nova, sua filha estava pensando em seus compromissos e seu desejo de ajudar outros. Não só pode terminar o acampamento de ciências, filhota, mas o Sr. Mendonça disse que há programas na sua nova escola que permitirão você trabalhar com engenheiros de verdade em projetos comunitários reais. Você pode ser capaz de ajudar a levar eletricidade para lugares que precisam, exatamente como estava lendo ontem à noite. Os olhos de Vitória se arregalaram com admiração e possibilidade. Pai, você acha que a mamãe ficaria orgulhosa de nós? Você acha que ela ficaria feliz com esse novo emprego? Marcelo se estendeu pela mesa e pegou a pequena mão de sua filha em seus dedos gastos pelo trabalho. Vitória. Sua mãe sempre dizia que as melhores coisas na vida chegam para pessoas que continuam se importando com outros mesmo quando os tempos estão difíceis. Ela ficaria tão orgulhosa de quem você está se tornando e acho que diria que estamos exatamente onde deveríamos estar. Enquanto caminhavam para casa naquela noite, passando pelas ruas familiares que haviam sido seu mundo por tanto tempo, Marcelo sentiu a presença de Fernanda no ar quente da noite. Ele havia cumprido sua promessa a ela, de manter a família unida e criar Vitória para ser gentil, inteligente e corajosa. E agora, graças a um momento de escuridão que havia permitido sua luz brilhar, eles estavam entrando num futuro mais brilhante do que qualquer um dos dois havia ousado imaginar. Na segunda-feira seguinte, Marcelo Silva entrou na Mendonça Comunicações usando um uniforme novo com seu nome bordado no bolso e um senso de propósito que corria mais profundo que qualquer descrição de trabalho poderia capturar. Roberto Mendonça o encontrou pessoalmente na recepção, apresentando-o à sua nova equipe como o Supervisor Sênior de Sistemas Elétricos, um título que teria parecido impossível apenas uma semana antes. O Sr. Silva supervisionará a manutenção de algumas de nossas instalações mais críticas, anunciou Mendonça à equipe reunida. Sua expertise e dedicação ajudarão a garantir que, quando as pessoas dependem de nós para manter as luzes acesas, nunca as decepcionemos. Enquanto Marcelo apertava as mãos com engenheiros e técnicos que nunca o teriam notado uma semana antes, ele pensou em como Fernanda costumava dizer que todo mundo tem um momento quando sua vida real começa. Talvez esse momento não fosse quando você se formava, ou se casava, ou tinha filhos. Talvez fosse quando alguém via seu valor e lhe dava a chance de prová-lo para si mesmo. 6 meses depois, Marcelo foi chamado para reparos de emergência num hospital infantil durante uma tempestade severa. Enquanto trabalhava para restaurar energia à ala pediátrica, ele pensou em Camila, a filha de Roberto Mendonça, e no trabalhador de manutenção que havia salvado sua vida 20 anos antes. Pensou em Vitória, agora prosperando no programa avançado de ciências de sua nova escola e fazendo planos para estudar engenharia na mesma universidade onde Camila estava se preparando para a faculdade de medicina. Mas, principalmente, ele pensou em Fernanda e como ela sempre havia acreditado que coisas quebradas podiam ser consertadas, que escuridão era apenas a ausência de luz e que às vezes os momentos mais importantes de sua vida acontecem quando você é corajoso o suficiente para dar um passo à frente quando todos os outros estão parados. A energia voltou exatamente quando a tempestade atingiu seu pico, e enquanto Marcelo guardava suas ferramentas, uma enfermeira jovem se aproximou dele com lágrimas nos olhos. "Obrigada", ela sussurrou. A menininha no quarto 12, ela estava com tanto medo no escuro, mas quando as luzes voltaram, ela disse que um anjo devia estar cuidando dela. Marcelo sorriu, pensando em todos os anjos que haviam estado cuidando dele e de Vitória, guiando-os daquele momento de escuridão num salão cheio de estranhos para este momento de luz num hospital cheio de esperança. Você teria tido coragem de dar um passo à frente quando a oportunidade bateu na porta? Deixa nos comentários o que você teria feito no lugar do Marcelo. Porque às vezes as mudanças mais extraordinárias começam com os atos de serviço mais simples, e os futuros mais brilhantes crescem da disposição de consertar o que está quebrado, não importa quão pequeno ou invisível você ache que é.
Família não é apenas sobre sangue, é sobre as conexões que escolhemos iluminar, as pessoas que veem nossa luz mesmo quando não conseguimos vê-la nós mesmos, e o entendimento de que todo mundo merece uma chance de brilhar. Se inscreva para mais histórias poderosas como esta. E clica no vídeo na tela para assistir o próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecer.